Olá, gente! Tudo bom? Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo certo? Perfeito! Bom, gente, hoje o tema é sobre o vazio profissional, né? Aquilo que muitas vezes a gente sente, não sabe por que que acontece, né? Olá, Ju, tudo bom? E é uma coisa que aconteceu muito comigo, né? Eu realmente passei por uma fase da minha vida onde eu me sentia super assim, feliz, sentia um vazio, não sabia exatamente o que estava faltando, né? Então, essa live é para falar um pouco do meu processo, o que que eu fiz, como que foi isso, como que isso aconteceu, né? E também contribuir com o processo de vocês, né? O que que eu fiz para mudar? Qual foi o meu antes e depois, né? O que que teve aí de diferente que fez eu sair dessa angústia profissional, desse desespero até, né? Porque é muito angustiante. Então, olá, tudo bom? Tudo bem, gente? Então é algo que muitas pessoas passam e eu falei, bom, vamos compartilhar aqui os conhecimentos. E a ideia é que no final da live eu passe algumas dicas práticas do que você pode fazer para já ir curando esse seu vazio profissional também, tá bom, gente? Então a ideia é essa. Bom, então para abrir aqui já o tema, né? O meu nome é Fernanda Pimentel, para quem não me conhece. Eu sou facilitadora de autoconhecimento, trabalho também com planejamento estratégico, tanto para vida, porque foi o que eu tive que fazer na minha vida, né? Tive que ter estratégias ferramentas para conseguir mudar minha vida e ficar mais realizada, quanto estratégias mesmo de negócios, de empreendedorismo, tá bom? Então, bom, bora lá para o tema propriamente dito, né, gente? Então, falando um pouco da minha história, né? O que que acontece? Vou aqui dar uma bela de uma resumida, né? Porque tem bastante coisa, a gente quer falar muita coisa, também não quero que fique cansativa assim essa introdução. Bom, gente, eu comecei a trabalhar bem cedo, logo com 16 anos de idade, né? E eu fiquei, a minha primeira carreira, ela foi dos 16 aos 26 anos ali, mais ou menos, né? Então, assim, foi uma carreira que não foi algo que eu escolhi, né? Não foi algo que eu falei, eu quero ser isso, tal, e daí eu escolhi. Não, foi algo que a vida me levou, né? E quando eu cheguei no topo dessa carreira, dessa primeira carreira, que eu já tinha conquistado, assim, o melhor cargo possível daquilo, já tinha um salário legal, né, assim, já tinha conquistado uma série de coisas que eu queria, né, assim, até materialmente, eu vi que aquilo não era pra mim, né? Então eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, também talvez não sei porque eu era muito nova também, mas eu já via que aquilo não tinha a ver comigo, né? Eu via que eu tinha muito mais potencial para fazer uma série de coisas e eu me sentia infeliz mesmo. Então foi quando eu decidi largar tudo, fui morar na África, fiquei lá 9 meses, né? Nessa época eu tinha uma ideia assim, mais ou menos já do que eu sabia o que eu não gostava, né? E sabia de algumas coisas que eu gostava, né? Assim, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que fizesse uma diferença no mundo e tal, e eu tinha na minha cabeça algumas profissões que eu poderia atuar com aquilo, né? E quando lá no Zimbábue eu tive contato com duas das profissões que eu achava que seriam interessantes e tal, e depois quando eu cheguei lá eu vi que não era bem aquilo. Mas foi um processo muito importante para mim, para o meu autoconhecimento, para o meu conhecimento profissional, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, o que aconteceu foi, eu falei, tá, eu não quero mais atuar com a primeira carreira, né? Eu já tinha um pouco mais de noção, assim, do que eu queria e tal, mas ao mesmo tempo era um pouco difícil eu mudar da água pro vinho, né? Então, o que aconteceu foi que eu entrei numa segunda carreira, onde eu fiquei aí quase 10 anos, né? Eu entrei numa segunda carreira, e aí nessa segunda carreira foi assim, eu comecei, era muito legal, né, no começo, porque era tudo muito novo, então eu usava ali, sei lá, mais ou menos uns 10% das coisas que eu fazia na primeira carreira, que eram coisas que eu não gostava,
mais a parte de planejamento estratégico, que eu, na verdade, aprendi lá e comecei a me aprofundar tal, e sim, achei bem legal, mas era uma parte, assim, pequena do meu trabalho. Em determinadas épocas do ano era grande, mas na maior parte do ano não usava tanto assim, né? E tinha várias outras coisas que eu não gostava. Então, em resumo, né? Essa segunda carreira, assim, no começo era muita novidade, eu achava super legal e tal, e eu tava estudando muita coisa, colocando em prática, né? Mas daí, mais ou menos na metade dessa segunda carreira, lá pelo 5º ano, vamos dizer assim, que eu atuava nisso, eu comecei a, de fato, sentir esse vazio, né? Esse vazio profissional. Eu falava, ai meu Deus, o que tá faltando exatamente aqui? Eu não sabia, né? E daí eu comecei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? O meu processo foi o seguinte, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, eu preciso mudar de emprego. Né? A primeira coisa é mudar de emprego, porque aqui não tem nada a ver comigo, eu não tô feliz e tal. E daí eu já comecei a participar de uma série de processos seletivos e tal. E conforme eu ia participando daqueles processos, que em geral, assim, eu chegava até a última fase, normalmente era, sei lá, para conversar com o presidente da empresa, com o diretor-geral da empresa, alguma coisa assim. E daí eu acho que eles olhavam pra minha cara, e por mais que eu falava que eu gostava muito de tudo aquilo, porque assim, as funções eram muito parecidas com o que eu fazia antes, né? Então, assim, eu acho que eles viam que no fundo eu não tava assim tão empolgada, e eu acabava, ou eu não passava, ou então o que acontecia era que eu pedia pra sair do processo seletivo. Eu falava, nossa, mas não é exatamente isso, tal. Enfim, o que começou a acontecer? Aconteceu que eu percebi que assim, eu falei, nossa, mas vai ser mais do mesmo. Eu tô indo pelo caminho errado, não é isso. Não é mudar de emprego que vai fazer com que eu me sinta realizada e feliz. Não é, o buraco é um pouco mais embaixo, o negócio não é aí, né? E aí, gente, assim, né, ali nos meus mais de 30 anos, né, 30 e tantos anos, eu falei, putz, eu me vi meio perdida. Eu falei assim, putz, eu não me conheço. Né? Eu vi que eu não sabia exatamente o que me fazia feliz, exatamente o que eu gostava. Então, assim, foi um processo também difícil de assumir aquilo, sabe assim? Falar, nossa, eu já tenho essa idade, como assim eu não sei exatamente o que eu quero da minha vida? Então, é algo que é difícil, né, ser assumido, mas ao mesmo tempo é muito libertador, porque te empodera. Você fala assim, olha, eu não sei exatamente o que eu quero. Sabe assim? Porque isso já te dá condições de procurar. Então, o que você quer, né? O que eu quero? Quem eu sou? Enfim. Então, foi aí que eu comecei o meu processo de autoconhecimento, né? Um processo de autoconhecimento, assim, bem profundo mesmo, né? A princípio, eu achei que coaching de carreira ia me ajudar e me ajudou muito pouco. Então, assim, porque no meu caso, pelo menos, né? Eu vi que foi um processo, apesar de serem 10 sessões lá, foi um processo que focava muito mais nas coisas práticas e autoconhecimento era muito raso. Então eu tive que procurar isso por outras fontes, tive que procurar isso sozinha, diversos cursos, leituras, diversos tipos de terapia, mas sim, chegou um determinado momento que eu percebi que eu já me conhecia mais e eu comecei a perceber que eu não tinha assim um propósito. E quando a gente fala de propósito de vida, fica uma coisa ali muito, parece que do mundo das ideias, uma coisa muito mística, né? E de fato, assim, a parte de propósito de vida é uma coisa muito abrangente, mas quando a gente pensa em propósito profissional, que é aquilo que junta as minhas vocações, com como eu coloco elas no mundo, né? Como é que eu vou ajudar as pessoas, fazer dinheiro com isso, né? Como é que eu vou usar minhas potencialidades, aí o negócio começa a ficar um pouco mais realista, vamos dizer assim, né? Então, quando eu percebi que eu não tinha esse propósito, essa coisa que move a gente, né? Eu não tinha ali uma motivação tão profunda que me movia, né? Para eu trabalhar em alguma coisa, assim, de fato motivada, né? Eu tinha que ter alguma coisa ali por trás que movia, aquela vontade mesmo, né? Então,
Eu quero aqui até entrar um pouquinho nessa parte de propósito de vida para pegar uma definição de um físico que eu gosto bastante, que é o Deepak Chopra, né? E ele fala exatamente, ele deu uma definição assim exatamente do que eu penso que é o propósito, né? Porque, de fato, a gente saber qual que é o nosso propósito profissional, e no caso é saber a gente olhar para isso e construir isso, sabe? Não é uma coisa que alguém vai falar para você, olha isso, mas é uma coisa que você vai se conhecendo e construindo isso. Então, enfim, vou pegar aqui a definição para ler para vocês, que é a seguinte. Vamos lá. Bom, ele define o propósito como Dharma, né? Dharma, na verdade, a palavra vem do sânscrito e significa propósito de vida. O Dharma é quando você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo? E, para cada talento singular, em sua forma única de se expressar, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge a fagulha que cria riqueza. Então, o que é isso? É a gente pensar, existem coisas que várias pessoas podem fazer, mas só você sabe fazer de uma determinada maneira. Isso é muito especial, entendeu? E quando você coloca isso no mundo, né, você pode ajudar as pessoas com aquele seu talento, você pode ajudar empresas, e muitas vezes a gente se esconde, a gente não se aceita. Primeiro a gente não se conhece, depois às vezes a gente começa a se conhecer, não se aceita, não aceita os nossos talentos, né? E depois o que acontece é que se a gente vai se escondendo, né, se a gente vai deixando aquela nossa vocação, os nossos talentos, eles ali debaixo dos panos e tal, é como se a gente assumisse uma personalidade que não fosse a nossa, sabe? Assim, é uma coisa meio que... é como se você vivesse uma vida que não é sua, não uma personalidade, mas uma vida que não é sua. Então, o mais rápido que a gente se encontrar, se conhecer, mais rapidamente a gente vai poder ser feliz profissionalmente. Não tem outro caminho. Eu quis fazer um caminho bem mais simples e bem mais fácil, né? Só pensando em carreira ali e tal, mas vem esse passo antes de se conhecer, sabe? De olhar pra dentro e falar, meu, o que eu faço sem ver o tempo passar, sabe? O que meu coração sente muito feliz em fazer e que eu vejo um significado maior naquilo, né? Então, assim, eu vou aqui até deixar alguns exercícios para vocês no final, até anotei aqui alguns exercícios que vão ajudar nesse sentido de reflexões e tal, que vão poder trazer isso um pouco, de uma forma um pouco mais palpável para vocês, sabe? Assim, para começar esse processo de quem sou eu, sabe? Qual é meu eu verdadeiro, né? Como que eu posso expressar isso no mundo, porque de verdade, gente, isso vai sim fazer com que você não sinta mais esse vazio profissional, né? Então, no meu caso, quando eu percebi que eu não me conhecia, como eu disse, eu fui todo nesse processo de autoconhecimento, aceitei, né? Então, assim, o primeiro passo é aceitar, falar, poxa, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, tá tudo bem. Eu sou ser humano, né? O primeiro passo é já pensar assim, o que eu não gosto, né? O que eu não faria de jeito algum, já é uma grande coisa, né? A gente também não pode se sentir assim inferior por de repente, ai, poxa, mas eu não sei nem o que eu quero ainda da vida, eu não sei nem o que eu gosto, ou de repente assim, eu gosto, mas eu não sei qual é meu propósito de vida, não sei o quê. Às vezes a gente complica muito a coisa também, sabe? Então, o fato é, começa com autoconhecimento, né? Começa a se perguntar, né? O que eu gosto de fato, o que eu faria se eu não precisasse de dinheiro, sabe? Tem uma série de coisas que dá para fazer nesse sentido, né? Então eu já vou aqui entrar um pouco nos exercícios, né? Para vocês, até se alguém quiser ir comentando alguma coisa e tal, olá. E daí, gente, o que acontece? De verdade, quando eu
respondi essas perguntas que eu vou passar aqui para vocês nos exercícios, que eu comecei a saber quem eu era, no que eu era boa, quais meus talentos, meus pontos fortes, sabe? Eu comecei a me sentir, sim, muito mais segura e aquele vazio, ele começou a ser totalmente preenchido, porque você sente uma paz muito grande, entendeu? Porque você fala assim, não, eu sei o que eu quero, eu sei quem sou eu sei o que me faz feliz e a partir disso você planeja a vida que você quer ter, entendeu? Então por isso que é muito libertador, tá? E tão importante. Então, gente, vamos lá. Bom, o primeiro exercício que eu passo para vocês, que se vocês quiserem aí pegar um papel e caneta, é o seguinte, até anotei aqui para ir passando para vocês. Bom, o que vocês fazem hoje, tá? Que é algo assim que você já faz sem te pedirem e você faz aquilo com muito amor. Sabe, você faz, eu até depois vou dar um exemplo meu para vocês, para ver se fica mais fácil de entender. Então é assim, ó, pensa, eu faço alguma coisa já, ninguém me pede isso, eu faço e eu faço com muito amor e eu me sinto assim, tão feliz, tão alegre em fazer isso. Às vezes você já faz isso e é até assim, você faz de uma forma, em algum projeto de voluntariado ou você faz de coração mesmo, sabe? É uma coisa que você ajuda alguém e tal, mas você sempre tá fazendo aquilo e às vezes as pessoas até te procuram, né, pedindo ajuda naquilo. Vou falar um exemplo meu. Olá, boa noite, Dani, tudo bom? Vou dar um exemplo meu que é o seguinte. Digamos, quando eu chego eu vejo algum negócio de alguma amiga, alguma pessoa que eu conheço, eu já olho e falo assim, não, gente, isso aqui vamos ver aqui uma forma de estruturar melhor aqui para dar mais dinheiro para você e tal. Eu já começo a fazer aqui um plano de negócios, né? A gente pode melhorar isso daqui e tal. Eu faço com amor, eu gosto muito disso, né? Assim, vamos planejar esse negócio aqui. Ou de repente a pessoa fala assim, eu tô querendo conseguir uma coisa na vida aí, tal, na minha carreira, não tô conseguindo. Eu falo, calma que eu fiz esse caminho, eu posso te ajudar, olha só, tem esse passo e tal. E aliás, foi assim que eu descobri que eu poderia ter esse canal aqui, oferecer essas ferramentas, né? Então, eu já fazia isso de uma forma informal, né? Eu já fazia isso sem cobrar e tal. Então, você vai vendo que aquilo faz parte de você, né? Você não tá fazendo obrigado, você não tá fazendo porque alguém tá te mandando fazer e tal, você tá fazendo do seu coração. Além disso, eu já participei de vários projetos sociais que ajudavam mulheres empreendedoras, microempreendedores e tal. Então é uma coisa assim que você faz sem perceber. Então o exercício é isso, você faz sem perceber e com amor e sente um sentimento bom, sabe assim? Obrigada, Marcela, obrigada, Mar. Então, a gente tem que perceber isso. O que eu faço que dá esse sentimento bom, uma coisa bem natural, bem leve. Isso tem muito a ver com o seu propósito de vida, com toda certeza, tá? Então, fica de olho nisso. Esse é o primeiro exercício. Eu vou passar aqui para o segundo. Vamos lá. Tá. Quando você era criança, assim, pensando na sua infância e tal, tinha alguma coisa, que eu tô falando criança, às vezes adolescente, mas é que criança, principalmente até os 7 anos, é a época que a gente, a nossa personalidade, ela está ainda sendo formada, né? Então a gente não tem muitos medos e tal, a gente está ainda na nossa pureza, na nossa essência, então é uma época que a gente consegue, assim, muitos insights para nossa vida adulta, né? E então, assim, um exercício que eu falo para vocês é pensar tanto o que vocês gostariam de ser quando crescer naquela época. É alguma profissão, alguma coisa que faz sentido para você hoje? Vou falar que no meu caso, desde pequena eu gostava de desenhar e tal, gostava de desenhar vestido e falava que ia ser estilista e recentemente eu me formei em moda e estou seguindo também nessa carreira, né, a minha segunda carreira. Então, assim, que era uma coisa que eu tinha deixado totalmente de lado. Então, gente, parece besteira, mas não é, né? Então, olha para aquele sonho. Será que não é uma coisa
que tá ali escondida? Será que você não colocou um monte de preconceito em cima e falou assim, ah, isso não dá dinheiro? Isso não tem nada a ver comigo? Aliás, não dá, profissão que não dá dinheiro tem a ver com a live de quinta-feira, né? Não vou entrar muito aqui nesse assunto. Mas é algo bem valioso olhar para sua infância, né? Quais brincadeiras você gostava mais? Quais... como é que chama? Quais matérias da escola você gostava mais? Qual você gostava menos? Você já sabe que são todas coisas que vão te trazendo elementos, insights de áreas que você gosta. Ou de repente, assim, de características que você tem. De repente você tem ali uma facilidade com números. Você sempre gostou de análises, sabe? Números. De repente você sempre gostou de uma disciplina mais de artes, de criação, de criatividade, sabe assim? Ou de repente você é um perfil que gostava de colocar mais a mão na massa, desconstruir alguma coisa para construir de novo, né? Então a gente vai pensando quais áreas profissionais têm a ver com isso, né? Isso tudo vai dando insights pra gente, sabe? E tem que fazer esses exercícios assim, sem se cobrar muito, sabe? E deixar vir. Você pode até se perguntar assim e deixa vir. De repente você tá lá tomando banho, nem pensando naquilo, vem, nossa, gente, eu poderia trabalhar com tal coisa, olha só, eu gosto tanto da área tal, né? E daí tem, então, esse exercício que é legal, essa coisa de olhar para a infância e tal, né? Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, um terceiro exercício, que é assim. Bom, se eu não precisasse trabalhar, não precisasse de dinheiro, melhor. Se eu não precisasse de dinheiro para sobreviver, minhas contas estão todas pagas, vamos dizer assim, né? Eu não preciso de dinheiro e a profissão que eu quiser atuar é 100% de certeza que vai dar certo. Tá? Não tenho dúvida alguma. Qual seria essa profissão? Qual seria a profissão que, se você quiser, você pode atuar, tá tudo preparado, vai dar tudo certo, você não precisa se preocupar em ganhar dinheiro com isso, tal. Qual que é essa profissão? Gente, também um exercício bastante potente, tá? Por mais que às vezes pareçam coisas simples, mas não é. Quando a gente fala em dinheiro, é algo que já começa a limitar o nosso pensamento, né? Começa a limitar, porque a gente fala, ou então a gente começa a se comparar, mas isso é muito difícil, atuar nessa profissão é muito difícil e tal. Isso tudo limita a gente, então são exercícios mesmo de criatividade. Vai escrevendo, vai fazendo lista do que aparece, sabe, assim, área de atuação, áreas que você gosta, coisas que você gosta de fazer, de nem ver o tempo passar. Então, gente... todos esses exercícios vão ajudando a gente bastante a trazer essas respostas, né? É claro que é todo um processo, uma construção. Eu poderia ficar 1 hora aqui passando uma série de exercícios, né? Para ajudar nesse processo. Tem algo que também me ajudou bastante no meu processo de autoconhecimento, que é uma ferramenta que chama Eneagrama, né? E que na época, isso aí, sei lá, faz uns 6 anos, eu passei por um processo lá que tinham algumas aulas, né, que a pessoa foi aplicando e tal, e me ajudou também a entender mais tanto a minha personalidade, quanto pontos a melhorar, quanto como eu poderia chegar no meu máximo ali de potencialidade, tanto com relação a propósito de vida e tal, e até recentemente eu decidi me especializar nessa ferramenta, porque eu falei, poxa, foi um negócio que me ajudou tanto, né? E não é só aquela coisa assim, sabe? É um negócio só de, sabe, análise de perfil, de personalidade. Você é essa personalidade, é assim, assado? Não, é um negócio bem profundo mesmo. Então, assim, eu indico até, se vocês quiserem, né, tiverem interesse, tem um livro que chama A Sabedoria do Eneagrama, né? É um livro, assim, meio grossinho, mas vale a pena, porque ele fala tudo como funciona o Eneagrama, que é uma ferramenta de desenvolvimento, assim, não é só de autoconhecimento. É você falar, minha personalidade é assim, quando eu tô em momentos de estresse, eu ajo assim, quando eu tô bem, eu ajo assado. Como que eu faço para mudar isso? Como eu faço para alcançar as coisas que eu quero? Qual que é o meu padrão de infância? É uma coisa bem profunda, sabe? Assim, é bem legal. Qual que é a minha criança ferida, né? Que é um termo que é bem usado, assim, na psicologia e tal.
que normalmente é assim, o que aconteceu na sua infância que afeta como você é hoje, né? Até questão de algum trauma, alguma coisa que trava a sua vida, sabe? E até coisas que você busca incessantemente, não sabe por quê. Então, é uma ferramenta também bem interessante, né? Assim, se você quiser por si só, que foi uma coisa que eu fiz no passado, né? Antes de fazer esse curso e me especializar, eu li esse livro e também me ajudou bastante, né? E aí eu deixo um último exercício para vocês, que é de autoconhecimento, numa coisa assim mais geral, que se chama linha da vida, né? Então, essa linha da vida, o que você pode fazer é completar elas de acordo com os setênios, né? A cada 7 anos. Como é que funciona isso? É algo bem simples, assim, mas... E você não precisa escrever uma biografia, tá? Você pode escrever só aquilo que, de repente, aconteceu, então, no passar dos anos, desde que você nasceu ali, o que você foi lembrando. Então, do 0 aos 7 anos, do 7 aos 14, 14 aos 21, vamos lá, né? De 7 em 7 aí até hoje. Então, fatos que aconteceram na sua vida, tanto coisas muito boas, quanto coisas que não foram tão legais, né? Que te marcaram mesmo de alguma forma, sabe? Você coloca lá, vai escrevendo tudo. Quando falaram pra... Eu já fiz essa ferramenta, eu fiz umas 3 vezes até hoje, né? E daí sempre vem insights diferentes. E daí falaram exatamente isso pra mim. Olha, você não precisa fazer uma biografia. Só que eu gosto de escrever um monte. Então eu fui lá escrevendo um monte de coisa, tá? Agora, qual que é o intuito disso? Qual que é o benefício de fazer, né? Ah, é só pra eu lembrar o que aconteceu? Não, não é bem assim. Na realidade, é para você ir tirando insights, né, da sua vida, então de quem você é, o que você viveu, coisas que de repente é só mesmo parando para olhar ali o que aconteceu, fatos que te trouxeram muita alegria. O que você estava fazendo? Como que você se sentiu? Né? Tudo isso vai te trazendo insights. Você também, coisas da sua infância, também pode ir perguntando para os seus pais, ou de repente alguém que cuidou de você, sabe? Que pode também te trazer ali muitos insights, tá bom? Sobre quem você é, sobre seu propósito. E, gente, é toda uma construção. A partir do momento que você vai se fazendo essas perguntas, sabe? Quem sou eu? O que eu quero exatamente da minha vida? No que eu sou boa de verdade? Tudo isso são coisas que você pode ir se perguntando e vai anotando tudo que vem. Não pensa que vai ser assim um processo muito imediato, né? Ah, eu vou sentar aqui, eu vou fazer em 5 minutos e vou começar a escrever tudo aqui, ó. Tudo. Ah, eu sou assim. Ah, como que eu sou? Eu sou assim, 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 assim. Entendeu? Assim, porque senão o negócio fica mecânico. A ideia não é essa. Você pode fazer conforme vá passando os dias, você vai fazendo essas perguntas todas, né? E vai preenchendo isso e querendo saber. É um processo muito interessante, muito lindo, porque a partir do momento que você quer saber isso, parece que as respostas elas vão vindo para você. Aquilo, o que você busca também tá te buscando, né? Sabe aquele negócio? A partir do momento que eu encontrei essas respostas, então assim, quem sou eu? O que eu quero de verdade? Qual é a área que eu me sentiria realizada, né? Assim, lá no passado eu falei, poxa, trabalhar com isso seria muito legal, porque tem a ver com os meus talentos, trabalhar com aquilo, tal. E com o passar do tempo, você vai tendo alguns insights e aquilo vai tomando mais forma, de repente de um produto ou de uma determinada carreira, mas aquilo vai de fato ficando muito mais claro na sua mente, né? Então, com o que eu quero trabalhar, o que de fato tem a ver com a minha alma, tem a ver com o meu coração, né? Não é só sobre ganhar dinheiro, mas é assim, ganhar dinheiro trabalhando com aquilo que eu amo, né? Não daquela forma automática que de fato traz esse vazio, né? Esse grande vazio pra gente. Tá bom, gente? Então, bom, essas foram as dicas aqui de hoje, tá? Que eu quis passar para vocês e esses exercícios todos, então eu espero que vocês façam isso, porque eu tenho total certeza que vai ajudar para vocês bastante, né? Assim como me ajudou, tá? Espero de fato que vocês possam colocar essas dicas em prática, sabe? Eu, por muito tempo, eu ouvia uma série de coisas e eu não colocava em prática. Eu ficava só em ouvir dicas, ouvir exercícios e eu não colocava.
e a minha vida, ela não saía do lugar, sabe? Então, a partir do momento que a gente começa a ouvir as coisas e de fato colocar em prática e testar, porque às vezes a gente duvida, né? A gente fala assim, ai, mas eu já fiz de tudo, isso aí não dá certo. E não é bem assim, né, gente? A gente só sabe se a coisa dá certo quando a gente testa na gente. Gente, obrigada por hoje. Obrigada pela presença de vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite.